Vamos pensar um pouco numa vida inteira dedicada à terra? Sabe, aquele trabalho que começa antes mesmo do sol nascer e só termina quando ele se põe? Um trabalho que alimenta tanta gente, mas que muitas vezes fica meio invisível, sem registro formal. É sobre o reconhecimento dessa jornada que a gente vai conversar hoje. E aí, no meio disso tudo, surge aquela pergunta que ecoa na cabeça de milhões de famílias, né? Uma pergunta cheia de esperança, mas também de muita incerteza. Depois de tantos anos de suor e dedicação, será que existe o direito a um descanso merecido? Antes de a gente entrar nas leis, nos detalhes, a gente precisa entender o lado humano da coisa. Estamos falando de um trabalho pesado, de todo dia, que muitas vezes começa lá na infância e que quase nunca tem carteira assinada, férias, 13º. É a realidade quem vive da agricultura familiar, da pesca artesanal, sabe, do extrativismo. Mas é justamente olhando para essa realidade que a legislação criou uma saída, um caminho. Um caminho que pega todo esse esforço, todos esses anos de trabalho e transforma em um direito de verdade. O direito de poder descansar na velhice com uma renda. Bom, vamos direto ao ponto então. Depois de entender todo esse contexto, a pergunta que não quer calar precisa de uma resposta. E a resposta é simples, direta e, olha, muito poderosa. Sim, uma vida inteira de trabalho no campo dá, sim, direito à aposentadoria. É uma afirmação que traz um alívio enorme e abre portas para muita, muita gente. E o nome oficial desse direito é Aposentadoria por Idade Rural. A forma como a lei define isso é muito importante. Não é só um benefício, entende? É um ato de reconhecimento do Estado. É o governo dizendo: nós vemos a sua contribuição, mesmo que ela não esteja num papel formal de emprego. Mas como é que se acessa esse direito na prática? Como todo processo na lei, existem algumas condições, alguns requisitos que precisam ser cumpridos. Vamos dar uma olhada agora em quais são os pilares para conseguir essa aposentadoria rural. O primeiro requisito é bem direto: a idade. A lei entende que o trabalho no campo é diferente, é mais desgastante, e por isso a idade mínima é menor do que na cidade: 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. E aí a gente chega no segundo pilar. Além da idade, a pessoa precisa comprovar um tempo mínimo trabalhando no campo. E o número-chave aqui é esse: 15. São necessários 15 anos de atividade rural. E um detalhe bem importante: esses anos não precisam ser seguidos, um atrás do outro, mas cada um deles tem que ser provado de alguma forma. E é aqui que a gente chega no que, para muita gente, é o maior obstáculo de todos. Pensa bem. Se o trabalho foi quase sempre informal, sem registro, sem contra-cheque, como é que se prova para o INSS esses 15 anos de trabalho? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É a dúvida que aparece nos sindicatos, nos escritórios de advocacia e principalmente dentro da Casa do Trabalhador Rural. Como é que se transforma a memória de uma vida inteira de trabalho em um documento, em uma prova? A solução que a lei criou para isso é, na verdade, bem inteligente. A principal ferramenta é a chamada autodeclaração. É um documento onde a própria pessoa conta a sua história de trabalho. Mas, claro, não é só chegar e falar. Essa declaração precisa vir junto com outras provas, outros documentos. Pensa aí: notas fiscais da venda da produção, um contrato de arrendamento da terra, a certidão de casamento onde a profissão aparece como lavrador ou agricultora, ou até o histórico escolar dos filhos numa escola da zona rural. Cada papelzinho desses ajuda a contar um pedaço da história e a fortalecer a prova. Quando a gente olha para todo esse processo, percebe que o que se conquista no final é muito mais do que só uma renda mensal. É a validação de uma vida inteira de contribuição, uma vida que, por muito tempo, não foi contada oficialmente, sabe? E essa é a mensagem que tem que ficar gravada. A aposentadoria rural não é um favor do Estado, não é caridade. É o reconhecimento justo devido a quem ajudou a construir o país com as próprias mãos. É garantir dignidade para aquela fase da vida em que as forças já não são mais as mesmas. E para fechar, fica uma reflexão. Conhecer esse direito é o primeiro passo para que ele de fato aconteça. A pergunta que fica no ar é: quantas histórias, quantos trabalhadores e trabalhadoras do campo ainda estão por aí, esperando talvez só por falta de informação, por esse reconhecimento que é deles por direito?